Você sabe o que significa cláusula de reserva de plenário? A dica de hoje vai no estudo do Poder Judiciário. Pessoal, a cláusula de reserva de plenário é uma norma que está prevista na Constituição, diria uma regra constitucional, que vai, como o próprio nome já diz, reservar um certo tema ao plenário de um tribunal. E aí a nossa Constituição depois estabelece também a possibilidade do órgão especial tratar deste tema de maneira reservada. A reserva de plenário, ela serve para reservar que um certo tema ele possa passar pelo plenário. Que tema seria esse, professor? A declaração de uma inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Nós temos esse assunto com previsão no artigo 97, que estabelece que somente pelo voto de maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo pelo poder aí, ou ato normativo do poder público. Então percebam que somente pelo voto de maioria absoluta é que uma norma pode ser declarada inconstitucional em sede de um tribunal. Essa maioria absoluta ela se alcança com o plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o plenário do TRF da Primeira Região, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sede de tribunais, a declaração de inconstitucionalidade ela está reservada ao plenário da Casa ou ao seu respectivo órgão especial, se houver a formação de um órgão especial, observando no artigo 93 da Constituição, tá? Essa é mais ou menos a ideia, somente pelo voto de maioria absoluta. Outro ponto importante, eu estou falando de uma declaração de inconstitucionalidade. Olha que interessante, prestem aí atenção. A confirmação de constitucionalidade, ela não precisa respeitar a reserva de plenário, porque a reserva ela nasce para uma declaração de inconstitucionalidade. O artigo 97, ele fala apenas em poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Esse é um tema que ele está disciplinado no Código de Processo Civil. Então, a matéria ela vai nascer, ela vai chegar ao tribunal, vai ser designado o relator, e vamos admitir que, uma vez feita a relatoria desse processo, ele irá para um órgão colegiado, ele vai para um órgão fracionário, tecnicamente. Ele vai para a Câmara do Tribunal de Justiça, ele vai para a turma no âmbito do TRF, tá? Ou de um Supremo Tribunal Federal, de STJ, ele vai para a turma ou Câmara. E aí, o órgão colegiado, exemplo, Primeira Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, se depara com um tema, se ele entende que é mera confirmação de constitucionalidade, não precisa levar a matéria ao plenário, porque a confirmação não se submete a uma reserva de plenário. O próprio órgão fracionário poderá confirmar a constitucionalidade, a Primeira Câmara Civil, por exemplo. Agora, se o órgão fracionário se depara com uma arguição e acolhe a tese de arguição de uma inconstitucionalidade, como regra geral, o órgão fracionário não pode declarar a inconstitucionalidade. Ele vai precisar remeter a matéria ao plenário da Casa. Isso está previsto a partir do artigo 98 do Código de Processo Civil, que diz que arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, vai submeter a questão à turma ou Câmara a qual compete o conhecimento do processo, tá bom? Se a arguição for rejeitada, ou seja, o órgão colegiado entende que aquela tese de inconstitucionalidade não deve prosperar, por consequência é uma confirmação de constitucionalidade, o próprio órgão prossegue com o julgamento. Agora, se o órgão fracionário acolher a tese de inconstitucionalidade, como regra, ele submete ao plenário do tribunal ou ao seu respectivo órgão especial, onde houver. Por quê? Porque o órgão colegiado, na linguagem do povo, ele vai entender o seguinte: isso aqui está com cara de inconstitucionalidade, vou acolher a tese aqui de inconstitucionalidade, remeto a matéria ao plenário. Tá? A declaração, como regra,
fica com o plenário da casa. Mas, contudo, todavia, entretanto, nós temos aí o parágrafo único do artigo 949, que estabelece uma medida excepcional. Que medida excepcional seria essa? Se a matéria já tiver sido consolidada no plenário do STF ou no próprio tribunal e a própria corte já declarou inconstitucional aquela medida, já consolidou o entendimento de que aquele assunto é inconstitucional, o plenário do STF já disse, esta matéria é inconstitucional, senhores. Se o próprio plenário do STF já entende que a matéria é inconstitucional, o órgão fracionário ele vai poder declarar essa inconstitucionalidade, porque tecnicamente é uma reprodução de entendimento da própria Corte Suprema, tá? E se assim o for em sede da própria casa, do próprio tribunal, vai ser um entendimento do próprio plenário da casa, ou seja, do plenário do Tribunal de Justiça. Primeira Câmara Civil, se ela tem uma matéria de acolhimento de tese de inconstitucionalidade e o próprio plenário do Tribunal de Justiça já declarou que a matéria é inconstitucional, consolidando aquele assunto, na prática aí, a possibilidade do órgão fracionário declarar inconstitucionalidade, mas sobre o entendimento consolidado aí do plenário. Isso está previsto no parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial aquela arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, ou seja, pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a própria casa, o próprio tribunal já consolidou aquele assunto, ou o plenário do STF sobre a questão. Perfeito? E aí é uma forma do ponto de vista de dar celeridade ao processo, a um aspecto processual. A gente entende a cláusula de reserva de plenário junto com o Código de Processo Civil, isso é importantíssimo. Para fechar, nós temos uma súmula vinculante sobre esse tema, tá? Que é a súmula vinculante número 10. A súmula vinculante, ela nasce de um entendimento da nossa Corte Suprema, que é o STF, consolidando uma seguinte questão no que diz respeito à cláusula de reserva de plenário. Olha, professor, e se o órgão fracionário não declarar a inconstitucionalidade, apenas afasta a incidência no todo ou em parte da norma, ainda assim se submete à cláusula? O Supremo teve que se deparar com essa pergunta. E o entendimento da Corte é sim, porque o afastamento da incidência no todo ou em parte não exclui a necessidade do órgão fracionário de submeter a questão ao plenário da casa, ou seja, observar a reserva de plenário. Por isso se diz, com base na súmula vinculante número 10, que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de um órgão fracionário do tribunal que, embora não está declarando expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Dito de outra forma, se a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a incidência de uma norma, não declarou expressamente, afasta a incidência, se ela não levar esta matéria à reserva de plenário, há uma violação ao artigo 97 da Constituição. Dito de outra forma, o órgão fracionário, ainda assim nestes casos, precisa remeter a matéria ao plenário do tribunal ou ao seu respectivo órgão especial. Muita atenção, porque é um assunto de alto nível que envolve aspecto do direito constitucional, direito material, mas também envolve aspectos processuais, e a banca pode tratar esse tema como assim já o fez em momentos anteriores.